tudo bem com vocês? Vamos iniciar o nosso segundo encontro. E nesse encontro eu quero falar com vocês sobre os diversos tipos de coquedamas, porque às vezes as pessoas, todas nós chamamos de coquedamas, mas por gosto, por identificação com a técnica, nós temos as nossas preferências. Quando eu resolvi trabalhar com coquedamas, quando criei a Semente de Arte, para mim era muito claro, eu queria um trabalho limpo, onde a planta fosse o destaque, a estrela principal, e não queria nada que sobressaísse. Então, assim, particularmente, eu não gosto de linha neon, aquele verde, cor-de-rosa, aquele amarelo fosforescente. E essa foi uma escolha. Aí o que acontece? Qual foi a opção que eu encontrei? Trabalhar com linha de nylon. É mais difícil? Sem dúvida. É muito mais difícil. Não é nada impossível. É difícil porque às vezes a gente machuca a mão, às vezes corta, às vezes não tem condição da gente no outro dia trabalhar. Mas isso também não acontece sempre. E uma coisa que eu observo, depois eu fui trabalhando, comecei meio que de uma forma até de uma brincadeira ou não intencional, que foi fazendo uma coquedama para uma amiga que estava aniversariando. E quando eu pensei assim, o que eu posso dar para essa amiga, uma pessoa tão querida, ela tem tudo. E eu saí em busca do material para fazer a coquedama para ela e foi um sucesso no aniversário. E dali várias encomendas surgiram. E começou assim, sem maiores pretensões. Então, a partir daí, eu comecei a estudar muito, a pesquisar muito e vendo muitas formas de fazer. Confesso que a maioria do que eu vejo, assim, não tenho identificação porque compromete muita estética. E a estética, para mim, tem um valor enorme. Porque não quero que aquele cliente volte com algum tipo de reclamação. Então, se no Japão faziam daquela forma, se realmente era daquele jeito, eu não sei, porque todas as maneiras que você possa imaginar, a gente encontra na internet. E é muito comum que a gente veja que as pessoas fazem uma caminha, um círculo de barro, ou uma esfera de barro, furam e colocam aquela planta dentro. Aí eu pergunto, quando aquele barro ressecar mais, que é a natureza do barro, como é que vai ser para essas raízes se movimentarem? Essa planta gosta de barro? Então, assim, eu não simplifico dessa forma, nessa estrutura, na forma de modelagem. Na hora da aula prática, vocês vão ver. Então, assim, falando sobre esses diversos tipos que a gente vê, talvez muitos de vocês que estão acompanhando, estão aqui nesse momento, tenham visto e tenham até tentado uma prática desse tipo e não tenham tido êxito. E às vezes a pessoa pensa, é porque eu não tenho jeito para isso, eu mato planta, e não é bem assim. Porque a gente tem uma tendência a acreditar em tudo o que a gente vê na internet. E eu digo a vocês, eu vejo tantas coisas absurdas, que eu bato o olho e digo que isso aqui foi montado somente para tirar foto. Então já consigo dizer isso. E o que é e o que não é possível. Então, é muito importante saber fazer a escolha da planta. Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês que
uma coquedama feita, por exemplo, com esfagno, que esse esfagno daqui, que ele já está mais velhinho, isso aqui é um juazeiro, né? Daquela música de Luiz Gonzaga. Então, esse esfagno, a origem dele é de um lugar realmente meio que de pântano. Então, o natural dele é ter contato com essa umidade, ter contato com a água. Então, quando a coquedama é feita com ele, ela precisa ter menos rega do que se essa planta tivesse plantada no vaso, porque ela retém a umidade. E dá essa característica mais de musgo, de envelhecido, que é muito bonito. Nós temos também uma outra matéria-prima muito boa para fazer coquedama, que é a fibra de coco. E a fibra de coco a gente pode conseguir de duas formas. Desidratada, que a gente encontra em lojas como a Leroy, por exemplo, ou pode encomendar uma pessoa que prepare, né? Eu não vou ensinar como é que faz esse preparo, eu sei, mas vocês podem pesquisar isso na internet, quem quiser começar desse início, de preparar esse material. Eu compro esse material. E na montagem, a de fibra de coco, ela é mais difícil da gente trabalhar. Ela é mais barata, é uma matéria-prima abundante aqui na nossa região, mas ela é mais difícil de trabalhar. E o esfagno, ele é mais difícil da gente encontrar, é bem mais caro, mas é melhor de trabalhar. Muitas vezes eu vejo na internet, em revistas, e às vezes até em entrevistas, a pessoa dizendo que pode fazer a coquedama de tudo, a pessoa diz, pode fazer coquedama de tudo. Para mim, existe aquela coisa de tudo posso, mas nem tudo me convém. Porque se o posso não traz beleza e não traz harmonia, eu não tenho o menor interesse. É preciso que traga um equilíbrio, é preciso que traga beleza. Se é a derivação do bonsai, se a coquedama é uma derivação do bonsai, que oferece mais possibilidades, a beleza do bonsai ela é inquestionável. Como inquestionável é a capacidade que os japoneses têm de apreciar, valorizar e exibir para a gente a beleza nas imperfeições. Nós vemos bonsais tão ricos em beleza e ricos em valor também, né? Bonsais caríssimos, e são troncos retorcidos. Aquela pessoa, para ter idealizado aquele bonsai, ela não deixou a coisa mexer, ela foi trabalhando anos e anos e anos. E o que é que vai diferenciar a coquedama do bonsai que nessa derivação? Ninguém vai fazer um bonsai de uma jiboia, mas podemos fazer uma coquedama. E ela pode ficar muito linda. Até porque temos vários tipos de jiboia. Podemos deixar assim em cima da mesa, ou com um ganchinho pendurado, ou fazer cortinas de coquedama, temos muitas opções. Então, o que eu digo que tudo posso, mas nem tudo me convém, é, por exemplo, de fazer uma coquedama de uma mangueira. Ficaria bonito o bonsai de uma mangueira? É uma planta de uma estrutura muito maior, de uma folha muito maior. Então, na coquedama, ela também vai apresentar a mesma dificuldade. Não é de tudo. A outra coisa é quando a gente pensa também nas raízes. Tem uma parte que eu acho importante que vocês saibam. Por exemplo,
as espadas, espada de São Jorge, espada de Santa Bárbara, espadinha. Está aqui uma espadinha. Essa espadinha, ela está aqui, fofinha, já tem um tempo, muito bonitinha. Se eu deixar essa espadinha num ambiente muito claro, que ela pegue sol, que ela tenha aí, porque é super resistente a espadinha, como a espada de São Jorge, ela vai ficar, se ela ficar no lugar ideal para ela, com abundância de luminosidade de sol e rega, ela tem a raiz tão forte que ela vai rebentar. A força dela é tão grande que ela rebenta a coquidama. Então, vamos aproveitar que ela é uma planta muito resistente e podemos colocar essa coquidama em um ambiente com menos luminosidade. Porque são pouquíssimas as plantas que suportam menos luminosidade. Ela não vai morrer e vai desacelerar o processo dela, o desenvolvimento rápido que ela tem. E aí você passa a ter uma coquidama. Dizem que a espadinha é uma planta de poder, né? No Feng Shui tem para todos os gostos. Eu já vi falando positivamente dela dentro de casa e já vi também falando de forma negativa. Aí depende da linha e da corrente que você segue no Feng Shui, se segue, né? Mas aí fica a critério de cada um. O que eu posso dizer é que ela pode ser assim, ou pode ser, por exemplo, uma espada de Santa Bárbara grande, ou uma espada de São Jorge, numa esfera maior, para colocar perto da entrada da sua casa, no lugar que pegue menos luminosidade. E menos luminosidade não é escuro. Escuro é de jeito nenhum. Uma outra planta que também segue esse princípio, por ter uma raiz muito forte, aliás, ela tem uma batata poderosa, é a zamioculca. A zamioculca, quando a gente faz coquedama, se ela ficar também em um ambiente hiperfavorável, com o tempo ela tem esse tipo de problema. Então, é importante conhecer esses detalhes. Por isso que muitas vezes assim, eu tenho muitas conversas com os meus clientes explicando esses detalhes, porque é tão prazeroso passar esse tipo de conhecimento para que eles tenham mais autonomia no momento das escolhas. É importante sempre lembrar que as plantas, com raríssimas exceções, como a espadinha, a zamioculca, que essas suportam menos luminosidade, elas necessitam da luminosidade. E outras necessitam de sol. Geralmente, as coquedamas com plantas que têm flor, elas precisam de um pouco de sol. Ou de fruto, como a romã, por exemplo. Elas precisam de sol. O sol da manhã, ele sempre é muito benéfico. Pense na coquedama como se fosse seu filho, bebê. A criancinha não precisa de um pouquinho de sol? Mas nem toda coquedama vai ficar feia se não for para o sol. Eu tenho inúmeras aqui que elas não vão para o sol. E são lindas. Mas as que dão flor, como o hibisco dobrado, ou mesmo o hibisco, romã, elas precisam de sol. Bem, agora eu quero mostrar para vocês o material que eu utilizo aqui na Semente de Arte para fazer as coquedamas. Talvez a primeira grande surpresa seja isso aqui. Isso aqui é um tule, aquele material de mosquiteiro,
Então, eu pego uma agulha grande, uso barbante Rami, é um barbante maravilhoso, mas não tem que ser barbante Rami. Eu uso porque eu gosto de usar material bom. E pense que você vai fazer uma pecinha daquela do fuxico, corta um círculo, ou pode cortar um quadrado e aparar as 4 pontas, formando um círculo, e vem com a agulha fazendo isso nas bordas. Depois, coloca a terra que já está adubada. Nessa terra aqui, tem terra vegetal, terra de jardim, um pouco de palha e um pouco de esterco de gado. Então, essa terra vem para cá, que eu mostro já na aula prática, e assim eu vou construindo, moldando com esses materiais. Uso para amarrar coquedama, linha de nylon, costurando toda a coquedama da semente de arte, ela é costurada. Toda a coquedama. E só utilizo a linha muito grossa quando é para pendurar uma peça mais pesada. Então, aqui a terra, aqui a telinha, essa aqui é a fibra de coco, que foi feita daquela forma mais artesanal, de pegar o coco verde, quebrar todinho, passar por vários processos de água, de molho e joga fora. Depois de muitos dias, ela vai ficando com uma cor mais avermelhada. Essa daqui já está mais escura porque tem mais tempo. E eu vou escolhendo esses mais delicados e mais finos e fazendo aquela caminha. Né? E esse aqui é o esfagno que está na água. Então, o esfagno só precisa fazer isso. Então, ele úmido assim, ele está perfeito para trabalhar. Ele está aqui há mais ou menos 1 hora dentro d'água. Às vezes não precisa de tudo isso, mas em ótima condição. Então, esse aqui é o esfagno do Chile. E é um material mais macio de se trabalhar. Aliás, na maioria das coquedamas, eu utilizo um gancho. E o gancho, eu puxo o alicate fazendo um L. E quando a coquedama chega no ponto de estar fechada, sem ainda estar envolvida com o musgo ou com a fibra de coco, eu espeto isso aqui de baixo para cima. Se eu estiver trabalhando com uma planta muito centralizada, como a lúmina, ou o abacaxi roxo, eu dou uma leve inclinação na coquedama para que o centro da planta fique mais apresentável. E para que esse ferrinho, esse arame, ele não machuque a raiz da planta.
tenho muito cuidado para não afetar a raiz da planta. E depois que isso atravessa, eu dobro. Então, foi essa técnica que eu adotei Foi um compilado de técnicas que eu fui vendo e vendo que melhor se adequava à minha realidade. E por que é a minha realidade? Porque, como eu já conheço plantas, eu posso chegar num garden, a pessoa pode chegar num garden e comprar uma herbácea que tenha uma vida muito curta. Não é que depois, uma begônia que depois da floração dela, ela morra. Então, comprar essa planta, fazer a coquedama, é a coisa mais certa do mundo de vender. É certíssimo, é fazer e vender. Mas com poucos dias a pessoa vai dizer, a minha planta morreu. Será que eu não soube cuidar? Eu acho que eu mato toda a planta. Então, eu tenho sempre o cuidado de tirar isso da cabeça das pessoas, que não é. É o desconhecimento que as pessoas têm na hora de comprar a planta. Então, quando eu chego no garden ou em um viveiro qualquer, eu escolho aquelas plantas que já são adaptadas à nossa realidade. E quando é uma planta que tem uma vida mais curta, que é anual, eu explico para o cliente. Uma pimenteira, por exemplo, ela não tem uma vida muito longa. Então, eu falo. E ainda com relação ao adubo, a gente tem que observar bem qual é a planta e qual adubo eu vou oferecer para ela. Porque tem planta que ela não gosta de adubo muito tratado, não. Tem planta que ela é mais rústica. Por exemplo, se for fazer uma coquedama de uma bromélia, esteja atento no tamanho da bromélia, no formato da bromélia, para que a esfera tenha um tamanho que fique harmonizado com o ápice que aquela bromélia possa chegar. E o substrato não convém que seja esse, porque a bromélia é uma epífita. Você pode ter uma coquedama leve usando o substrato para a bromélia, que geralmente é o mesmo substrato das orquídeas. Né? Tem uma boa drenagem. A drenagem, ela é fundamental. Então, a fibra de coco, a prática me fez ver, quando a gente pesquisa na internet sobre a durabilidade de uma fibra de coco no ambiente natural, você vai ver que ela é de 6 a 8 anos. Quando a gente faz uma coquedama, se a pessoa adota aquela maneira de regar, mergulhando a coquedama, que muitas vezes a gente até esquece, vai fazer outra coisa, esquece, ela tem uma tendência, uma tendência não, ela tem uma vida útil mais curta. Se você rega aqui, ela sendo de fibra de coco, se você rega aqui no centro dela, ela dura muito mais. Por quê? Porque o coco, a fibra dele não é aquática, mas sobrevive muito tempo. E a gente, quando começa a se dedicar a observar, a gente também vai reconhecendo os sinais que a planta dá. E depois você vai entender que não é bicho nenhum de outro mundo cuidar de uma planta. Ter um ser vivo, uma fonte de energia, uma coisa que melhora
o seu ambiente e traz beleza, é muito bom. É um privilégio. Com relação ao que eu falei das linhas coloridas, vocês ficam inteiramente à vontade. E ficam inteiramente à vontade para usar qualquer tipo de linha. O que é importante lembrar, por exemplo, se eu fizer amarrar a coquedama toda com essa linha aqui, ela vai segurar por um tempo, mas ela vai torar. Mas eu conheço muitas pessoas que trabalham com essa linha aqui. Ela é uma boa linha. Se for com uma linha, um barbantezinho mais frágil, a linha apodrece mais cedo. Né? Então, por esse motivo, eu escolhi a linha de nylon, mesmo dando bem mais trabalho. Mas é muito bom, a satisfação é muito grande quando eu estabeleço assim, uma relação de amizade com minhas clientes. É muito legal quando elas mandam foto e dizem, olha aqui como está a minha coquedama, há mais de um ano eu te comprei. E quando elas estão lindas, gente, é uma alegria, é muito bom. Eu tento fazer um trabalho para durar, porque esse cliente volta, esse cliente presenteia. E vamos combinar, presentear com a coquedama é muito especial, é um presente diferente, elegante, bonito. Se for uma pessoa mais sofisticada, você dá uma orquídea, que a técnica já é outra, já muda tudo. A aparência é até igual, mas o material utilizado é outro. É bem mais leve. Aí pode perguntar, é toda orquídea? Não. Não. Até pode, mas não convém. Por quê? Porque a gente tem que pensar como é que fica essa planta daqui a 1 ano, 2 anos. E por falar em tempo, é importante lembrar que esse adubo, quando sai daqui da semente de arte, ele sai maravilhoso. A planta vai assim se nutrir por muito tempo com esse adubo. Mas convém, logicamente, porque ela vai se alimentar de todos os nutrientes que tem aqui. Convém que você compre uma adubação, faça uma adubação líquida, foliar também, se quiser, que seja 10, 10, 10, uma formulação equilibrada para que essa planta receba alimento. Isso é importante. Bem, o nosso próximo encontro, ele vai ser prático. Então, eu acredito que todos vocês que estão acompanhando esperam por esse momento e esse momento vai chegar. Até já.